Fala galera, beleza? Fábio Ferrão na área. E hoje eu queria conversar com vocês sobre um computador que entrou pra gente aqui de um cliente. E é um tipo de problema que pode ser um problema muito parecido com o de muita gente. E o que vocês acham? Quando o computador é antigo, vale a pena consertar? Vale a pena ainda fazer a manutenção? O caso que chegou pra gente aqui é exatamente isso. A gente tem um cliente antigo nosso. E esse cliente, ele tem um computador na época que ele comprou, que era um computador da Positivo. E esse computador apresentou defeito na placa-mãe e a placa na época não tinha placa do computador dele para vender. Então a gente optou por fazer um upgrade. Foi trocado placa, processador e memória, colocado um equipamento um pouco mais novo. E agora o computador dele apresentou um outro defeito, que foi exatamente o HD. O HD ainda era o HD original que tinha vindo ainda no computador, no Positivo dele, um HD SATA de 80 GB. E pegamos a máquina do cliente para dar uma avaliada hoje e vou mostrar para vocês aqui, para ver como é que a máquina ficou e mostrar que compensa sim. Dependendo do problema e dependendo do teu equipamento, vale muito a pena ainda você botar o teu equipamento para funcionar. Eu vou virar a câmera aqui e vou mostrar para vocês o equipamento do cliente e vou explicando o que aconteceu. A máquina do cliente é essa, é um Positivo, que na época quando veio era uma máquina com a configuração bem antiga, era um Pentium D, 80 GB de HD, 512 MB de memória. A máquina era bem antiguinha. Então o primeiro problema que ela apresentou na época deu problema na placa-mãe. Então na época a placa que tinha para atender o cliente era uma AMD, uma ASRock N68S3, um processador Sempron. Esse processador e essa placa eles têm um socket AM3+. E foi colocado 2 GB de memória DDR3 para o cliente. E na época a máquina ficou excelente. A gente aproveitou o HD que ele tinha, que era um HD SATA de 80, original que tinha vindo na máquina dele. Então foi aproveitado tudo que estava ok na máquina dele e trocamos as peças que foram necessárias. Só que agora esse computador do cliente apresentou outro defeito. E foi exatamente esse HD aqui que parou. E pegamos hoje, fizemos a avaliação do computador, identificou que o HD estava com defeito e a gente passou o orçamento para o cliente da troca do HD. Optamos em colocar no lugar do HD um SSD de 120 GB da Kingston. E aproveitando a situação, a gente ofereceu ao cliente algumas melhorias no computador dele. Ele tinha um processador, que era esse aqui, que era um processador, um Sempron AM3, é um modelo de um Sempron 145, que hoje é fraquinho, mas na época atendia tranquilamente a necessidade dele. E a gente ofereceu para o cliente um processador, um Athlon X2 245, que é um processador um pouquinho melhor, de melhor velocidade. O clock dele é 2.9 GHz, ele tem 2 núcleos. E também aumentamos a capacidade de memória. Ele tinha 2 GB de memória, foi colocado 4 GB. E para você ver, uma maquinazinha antiga, tá rodando Windows 10, que o cliente tinha vontade de colocar uma versão mais nova. Ele gastou pouco, não gastou muito e teve solução. Foi aproveitado a maior parte das peças dele e só feito um upgrade naquilo que dava para fazer, para ele gastar o mínimo possível. Pô, a máquina ficou muito bacana. Vou desligar e ligar ela para vocês aqui, para vocês terem uma noção de como ficou o desempenho da máquina, a velocidade. Desligou agora. Vamos ligá-la agora para a gente ver como é que vai ser a inicialização dela. Acabou de ser ligada. E para esse cliente, essa máquina vai atender tranquilo, porque ele é um cliente que usa muito pouco computador. E o tipo de uso dele é um uso muito tranquilo. Ele usa o computador só para, de vez em quando, ver e-mails e algum tipo de consulta na internet. E quando usa alguma coisa, um Word e um Excel, é muito pouco. O uso dele é um uso muito moderado. Então é um computador que vai atender ele numa boa. A máquina ficou rapidinha, ficou bacana. Acredito que o cliente vai ficar satisfeito com a máquina
gastando pouco, resolvendo o problema e ainda melhorando o desempenho do computador. Ficou uma máquina bacaninha dessa. Então, galera, é isso aí. Se você tem um computador antiguinho, mas ele tá te atendendo, esse computador, a configuração dele é uma configuração que ainda atende para o que você precisa, para a tua necessidade. E o tipo de manutenção que você precisa fazer nele for uma manutenção que fique viável, que ainda dê dentro do teu orçamento, sim, compensa sim mexer na máquina. Melhorar o computador, fazer um upgrade, montar uma máquina mais nova, com nova tecnologia, isso é o mais indicado? Sim. Mas nem todo mundo hoje pode fazer isso. Esse tipo de situação ela não vai se encaixar em qualquer orçamento. E muitas das vezes fica um orçamento alto, puxado, e nem todo mundo está com disponibilidade financeira para fazer isso. Então, dependendo do problema, sim, compensa. Procure um técnico da sua confiança, alguém que você tenha confiança, que com certeza a pessoa vai avaliar e tendo possibilidade de consertar. E mais ainda, máquinas mais antigas você pode aproveitar peças usadas. Então tem coisas que você aproveita, como esse processador. É um processador que eu tinha aqui na loja, que sobrou de uma placa de um cliente que a gente fez o upgrade. E na época a placa dele tinha defeito e ele optou por botar um equipamento mais novo. Então esse processador saiu dessa placa e estava perfeito. Então deu para passar para esse cliente com um preço muito bacana. Compensa muito. Então, galera, um grande abraço. Obrigado por vocês visualizarem esse vídeo. Mais uma vez eu peço a você, se você gostar do vídeo, se o vídeo te ajudar de alguma maneira, deixe seu like. Se você não é inscrito no canal, se inscreva. E se você tem algum tipo de dúvida que a gente pode te ajudar, pode botar nos comentários, que sempre que for possível eu vou tentar responder, vou tentar te ajudar. Valeu, galera. Um grande abraço e fiquem com Deus.